te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar um texto muito conhecido, né, por tantas pessoas, né, por mim também, por muitos cristãos. Mas nessa manhã, né, assim, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. Eu até já ministrei também nesse texto, mas eu sei que, né, a palavra de Deus ela é permanente, ela é única, mas na nossa vida ela traz um renovo, né, ao ouvi-la, ao lê-la, né, assim, ela tem aplicações, né, necessárias para as nossas vidas, para ocasiões mesmo que a gente conheça, né, como todo cristão, ou até quem não é cristão, né, quem nunca viu na casa de alguém, né, assim, pendurado em quadros o Salmo 23, ou a Bíblia aberta no Salmo 91, né, assim, e muito conhecido, mas a palavra de Deus, por mais que a gente leia, né, todos os dias, né, às vezes pode ler até o mesmo texto, né, ela vai trazer um renovo, ela vai trazer uma cura, ela vai trazer uma inspiração em nossas vidas, né, e vai ser resposta naquele momento para as nossas vidas. E Romanos 12, e o versículo 2 diz assim: não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu já ministrei, né, sobre esse texto, né, eu me lembro, né, os comentários que algumas pessoas fizeram a respeito dessa palavra, né, que é tão viva, tão eficaz, tão poderosa, né, e capaz de transformar a situação. Esse texto vai dizer assim, algo que Deus deseja, ele vai iniciar dizendo para mim e para você: não se molde, né? Não se acostume, não entre nos mesmos moldes, nas mesmas pensamentos, nas mesmas atitudes, né, que esse mundo tem, que muitas vezes quer nos moldar, quer nos colocar nesta forma, né, assim, e a gente vê muitos crentes, até antigos, né, crentes que a gente vê, né, com tanta experiência, com tanta vivência de experiências assim sobrenatural do agir de Deus, e muitas vezes cai, né, nessa situação para agradar alguém, para, né, satisfazer, né, os caprichos ou ordem, direções, né, que algumas pessoas dão. A gente vê isso, né, no trabalho, a gente vê isso no dia a dia, a gente vê, né, muitas vezes amizade, pessoas que muitas vezes, né, assim, vão se moldar, né, assim, para se enquadrar, né, em um vínculo de amizade, em uma turma. A gente vê muito isso, né, os jovens, adolescentes, né, que muitas vezes, para ser bem visto naquele grupo, né, assim, muitas vezes vão praticar as mesmas coisas. Às vezes tem princípios, né, por exemplo, né, criação, e simplesmente para ser inserido aquele grupo, para ser, né, bem visto, para ser, né, enquadrado naquele grupo, muitas vezes vai até distanciar dos seus valores, dos princípios, né, do que tem aprendido, para simplesmente, né, se enquadrar. E o Senhor nos ensinando, né, que nós não devemos nos moldar a esses padrões, né, achar que é certo, né, a gente vê crentes, né, assim, que
tenha o conhecimento da palavra, a revelação dessa palavra chegou em sua vida, né, assim, e muitas vezes para ser visto, para ser notado, para receber algum cargo, para receber, né, a aprovação de algumas pessoas, né, assim, vai simplesmente se moldar, né, a esses padrão. Hoje a gente estava estudando, né, a palavra, a gente estava, né, terminando o livro, né, de 1 Samuel, e a gente estava estudando e a gente viu quando Davi, né, entra lá na terra dos filisteus, né, fica ali fugindo de Saul, né, assim, e Davi, ele não se torna um filisteu, ele não aprova, né, a sua cultura, o seu jeito, né, ele não participa daquelas coisas. Davi podia estar até na cidade dos filisteus, mas Davi não se tornou, Davi não se moldou, Davi não praticou as mesmas coisas que aqueles filisteus praticavam. Davi não se tornou inimigo do povo de Deus, porque ele estava fugindo de Saul e estava ali naquela cidade dos filisteus, né? E aqui o Senhor diz, embora nós estejamos neste mundo, né, assim, conturbado, a gente vê, né, aflições, a gente vê situações que fogem do controle, situação financeira, a gente vê, né, pensamentos, né, de pessoas que vão de encontro aos ensinamentos, à palavra de Deus, mas muitas vezes para você se inserir naquele contexto, né, de amizade, de pessoas, muitas vezes você vai mudar o seu jeito. Mas veja que o Senhor nos ensinando, né, aqui ele disse, não se molde. Não se deixe, né, ser moldado, né, por esses padrões, por esses valores. Sabe, eu vejo muitas vezes cristãos, né, assim, que compartilham assim comigo, né, e pastora, né, assim, ore por mim, né, assim, porque não tem jeito, né, alguém disse que não tem jeito, alguém disse que não vai fazer isso, né, assim, e meio que as pessoas se moldam. As pessoas, sabe, não praticam o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes tem situações, sim, né, antes de você aí me acusar, né, a senhora não sabe, pastor, o que eu estou passando, né, assim, eu sei que existem provas que muitas vezes nos abatem, muitas vezes a gente fica, né, amedrontado, mas a gente tem que liberar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós podermos reconhecer o que essa palavra nos ensina, o que ela nos garante. E muitas vezes nós queremos fugir dessa palavra. Essa palavra que nessa manhã inicia dizendo, não se molde. Não deixe que o mundo ou as pessoas te moldem, foge, né? Mude o seu caráter, mude o que você aprendeu, mude o que você crê, mude as suas convicções, para que você seja inserida, né, naquele lugar. Quantas vezes a gente não vê pessoas que, né, assim, para receber um cargo maior se sujeita a coisas, não é assim, de roubo, né, de sei lá, tanta coisa, né, assim, simplesmente para desfrutar, para ser inserido naquele contexto que para você acha que é tão importante, esquecendo que a importância está nos valores, né, dado pelo Senhor, os ensinos, né, que o Senhor tem dado. Ele diz, não se molde ao padrão deste mundo. Deus não quer que eu e você, né, aprove, que eu e você aceite, né, assim, que se misture. Mas ele diz algo, né,
que ele deseja para nós, mas ele diz assim, né? Transforme pela renovação da vossa mente. Lembre-se que Deus nos ensinou que nós devemos ter a mente de Cristo. E por isso que ele diz assim, olhe, transforme este mundo, né? Seja um agente transformador, seja aquele que vai fazer a diferença, aquele que vai demonstrar, aquele que vai ser bênção, aquele que vai ajudar, aquele que não vai ser igual, né? Ah, porque todo mundo, pastora, está fazendo, né? Como diz as nossas mães, pelo menos a minha dizia, né? Assim, que ela já dorme no Senhor, né? Você não é todo mundo. Quem já ouviu essa frase? Né? Muitas vezes, ah, pastora, mas fulano fez, fulano faz, né? Assim, não, querido. Você não deve se moldar a este padrão. Mas sabe o que o Senhor nos chama? Ele nos chama para transformar, para ser um agente de transformação para este mundo, para as pessoas. Ele nos convida a isso, a fazer a diferença, a ser diferente. E observe que ele não diz assim, ele inicia o texto dizendo, não se molde a padrões deste mundo. Mas ele diz, transformar-vos pela vossa mente, pela renovação da vossa mente, ou seja, aquele que tem a mente de Cristo. Ele diz, seja um transformador, seja um agente abençoador. Seja você que faz a diferença. Mas a gente tem visto pessoas que tá realmente fazendo a diferença, ou seja, está sendo diferente porque está se moldando a esses valores. Mas o Senhor está dizendo, seja você que transforme, que mude. Sabe, existem pessoas que estão junto de você e você pode mudar a vida dessa pessoa pelo poder da palavra de Deus. Sabe, pelo poder do ensinar, de ministrar essa palavra, de falar dessa verdade que é viva e eficaz. Ontem eu estava, né, em viagem, né, a trabalho, e a gente estava em Caruaru, e daí o motorista compartilhou, né, que tem uma parte, né, de quem vai para Caruaru que estão colocando uma tela de proteção, que foi constatado, né, de pessoas que ia para esse lugar e se jogava, né? Porque tem os ferros, né? Assim, e se cometia suicídio, tinha a porcentagem, né? Assim, que estava muito alta de pessoas assim, né? Que chegava nesse determinado lugar e se jogava. E aí estavam se construindo uma tela, né? Assim, de proteção para que isso não viesse acontecer. E aí ele estava até compartilhando e ele dizendo, eu conheço um motorista, né, que se juntou com ele tinha 78 anos, acho que ele falou, né, assim, tinha lá por seus 70, e aí estava com uma menina nova, né, assim, e aí a menina, né, traiu ele, né, assim, e ele foi para essa ponte, para é como se fosse um viaduto, né, assim, e ele ia se jogar, mas aí a família dele, né, os filhos, estavam procurando ele, né, assim, e encontrou, né, assim, rastreando, né, e encontrou onde ele estava, e eles foram lá e, para a glória de Deus, né, assim, impedido de mais uma estatística de se cometer um suicídio. Veja, né, assim, onde as pessoas estão buscando a felicidade em ter pessoas, né, assim, em ter bens, né, em ter aqueles momentos de alegria. Mas o Senhor diz assim, ó, transforme. Seja você esse que transforme. Não deixe que o mundo transforme você, mas seja você que transforme esse mundo.
que chegue, né, com essa palavra de nem tudo está perdido. Quantas vezes tem pessoas hoje, né, que a gente tem vivido, né, assim, a gente passa, né, por alguém, não dá bom dia, a gente não está mais sensível, né, assim, muitas vezes estamos vivendo esse egoísmo, o problema é meu, né, assim, eu já tenho tanto problema, eu vou me preocupar com o outro. Né, eu chegando em casa, eu vendo a reportagem, né, de uma senhora que tinha seus filhos e os netos, e aí ela com uma vasilha só, ela de farinha, que pelo menos dava para perceber que era farinha, ela alimentando os netos dela. E ela era catadora. E aí chega uma senhora que também era catadora, né, assim, e dá R$ 10 para ela, para ajudar de comprar alguma coisa, né? Veja, uma pessoa com uma situação também difícil, catadora, né, assim, numa comunidade, né, assim, é difícil, e por causa dessa pandemia, por causa dessa situação financeira, né, que essa senhora se encontrava, as filhas, deixava, né, os netos para poder ir trabalhar, né, catar e tal, tudinho. E ela estava ali, não tinha, né, o que comer. E aquela mulher, né, assim, que também era catadora, que tinha uma vida também difícil, né, porque a reportagem mostrou ontem, né, assim, ela dando R$ 10. E o repórter, né, olhando a atitude dela e perguntou, né, e aquela senhora, a outra senhora, chorando, né, disse, ela cuida, né, eu sei que a situação dela ainda é pior que a minha, né, assim, e ela pode não ter, né, enriquecido aquela mulher, mas ela fez a parte dela. Sabe, um Deus que nos chama para que eu e você transforme, para que eu e você faça a diferença nesse mundo. Mas às vezes a gente tem vivido só no nosso mundo, né? Assim, só pensando em nós, só olhando para nós, só eu sou a única que tem um problema. E muitas vezes nós não fazemos essa diferença. Um Deus que nos convida para transformar este mundo. Ele diz, transformai-vos, né? Observe que ele inicia dizendo o que você não é para fazer. E depois ele diz o que é para você fazer. Ele diz, transforme você. Transforme você pelo poder, né, da mente renovada, quem tem a mente de Cristo, que não acha que isso é normal, que isso está certo, que é assim mesmo. Mas você transformar pela renovação da nossa mente. Um Deus que aqui no trabalho, né, e aí eu tenho uma colega que a irmã dela também, ela compartilhando, está num processo, né, de mesmo médico dizendo, né, que é o câncer de fase terminal, né? Eu não me amedrontei diante daquela frase, daquela palavra, e eu comecei a falar de um Deus que cura, de um Deus que, mesmo que ele não cure o físico, mas ele deseja curar a alma, né, que ele tem um controle de todas as coisas. E eu me lembro que ela disse, né, que o médico tinha chamado a família e já tinha desenganado, eles mandando elas se prepararem, né? E eu me lembro que ela disse, quem é que se prepara, né, para a morte? Quem é que fica preparada? Aí eu achei engraçado que a gente se prepara para a gente ir para o shopping, né, vai se arrumar, mas diante daquela situação, daquela palavra negativa, eu não deixei, né, mesmo se for, né, permissão de Deus, eu comecei a ministrar ali a palavra. E eu disse para ela, eu disse, olha, a palavra do Senhor nos fala que todos os nossos dias, Deus nos viu, né, assim, quando a gente não tinha forma alguma, né, e
todos os nossos dias estavam contados pelo Senhor, escrito pelo Senhor. Então, fique tranquila, né? Assim, eu sei que é difícil, e eu estou te dizendo isso com experiência própria, né? Assim, porque eu perdi a minha mãe, né? Assim, eu sei o que é eu ouvir alguém dizer, né? Ó, se você voltar, não sei nem se ela está viva, não é muito agradável, mas eu não me peguei à palavra daquela médica, embora eu sei que todo médico, ele estuda, ele vai até o seu conhecimento. E eu ouvi, né, assim, nessa pandemia teve uma pessoa conhecida que teve Covid, e a igreja, né, assim, orou, né, os pais parece que não estavam aceitando, né, aquilo, e eu estava explicando até ao meu filho, né, eu entendo o lado, mas entendo também que ela estava entrando ali em ação a fé dela também. E eu me lembro que esse médico, ele é crente, né, assim, quando os outros médicos, né, daquele hospital, né, falou, né, com ele que era médico, dizendo, olha, a família parece que não está entendendo qual é o quadro, né, qual é a situação. E aquele médico explicando, né, dizendo até o meu filho, ele dizendo, vê, Alexandre, né? A medicina fez o que pode, tipo, todo o recurso da medicina, né? Assim, a medicação, tudo o que tinha, mas agora é só Deus, porque assim, tudo que a medicina estudou, né? Conhece, fez. Em nenhum momento a gente está desprezando, porque é Deus que dá sabedoria para eles. Alguns, claro, não reconhecem, mas outros reconhecem sim, sabe que vai até um determinado lugar e sabe a ação de Deus, mas nem por isso você, diante dessa situação, você simplesmente agora não mais acreditar e dizer o que a palavra de Deus diz, o que você pode. E naquele momento eu estava dizendo, né, eu disse, olha, né, assim, eu creio, né, assim, que Deus pode curar, pode. E se ele também não curar, ele vai continuar sendo Deus que pode curar, que pode fazer milagre. Mas eu quero te dizer, né, que tente acalmar o teu coração, porque ela só vai no dia que Deus determinou, porque mesmo que ela não seja crente, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o dono da vida e é o dono da morte. Nada foge do controle dele, nada. E eu lembro, ela ficou escutando, né, assim, eu achei tão lindo que depois, né, assim, a irmã dela fez um exame, né, foi para casa e ela olhou para mim e ela disse, todos os dias, nossos dias, está escrito por Deus. A gente só vai quando Deus determinou. Nem vai antes, nem vai depois. E eu fiquei olhando para ela e disse, Senhor, mesmo que, né, ela não pode ter entendido com toda a plenitude, né, assim, da tua palavra, mas algo ficou guardado, né, a palavra de Deus no coração dela, ao ponto de ela ter essa convicção, essa certeza, que não vai antes que seja o dia que Deus determinou. Então, por isso, né, assim, o Senhor disse que nós não devemos fazer, nos moldar a esse mundo, mas Ele também ensina qual é a nossa posição, o que devemos fazer. Transforme esse mundo pela renovação da vossa mente, uma mente que conhece a palavra, uma mente que conhece um Deus que tudo pode, que é o Deus do impossível. É esse Deus que nos chama. Mas às vezes, diante de situações, tem crente que, eita, é mesmo, né? E não tem uma palavra. Não tem uma palavra de orar, de pedir, de colocar, né, diante do Senhor. Mas ele diz, transforme pela renovação da vossa mente, para que seja capaz. E aí, você, né, que me acompanha, que já escutou eu ministrar, eu já ministrei nesse texto sobre essa parte do texto, seja capaz de experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. A gente só vai experimentar, né? A gente só vai ser capaz de experimentar, de comprovar,
né? Essa palavra, a vontade de Deus, quando a nossa mente for renovada pela palavra de Deus e a gente não se deixe ser moldado pelos padrões deste mundo, do que o mundo quer determinar, né? Assim, entrou até a minha amiga aí, né, Patrícia, e ela sabe que eu tenho dito muito isso para ela, né? Assim, eu digo, Patrícia, né? Assim, eu não vou me mudar os meus valores, né? Quem eu sou, o meu jeito para ser inserido, para ser aceito por outras pessoas. Eu vou continuar, né? Vivendo o que a palavra diz que eu tenho que ser. Não o que alguém determina. E muitas vezes a gente esquece os valores, né, para ser quando Deus deseja que você e eu transforme esse mundo, faça a diferença. Que nessa manhã, né, nesses 2 pontos em que Deus falou muito, muito, muito forte ao meu coração. Ei, Adriana, não se molde, né, a esses padrões, a que os outros determinam, o que os outros querem que você seja. Não, filha, não se molde a isso não. Mas transforme, seja um agente abençoador, transformador, faça a diferença, filha, mostre que eu te escolhi, que eu te separei, faça essa diferença. E ontem, enquanto eu estava lá em Caruaru, eu não me apresentei. Oh, eu sou serva do Senhor, né? Assim, mas alguém chegou para mim e disse, tu és evangélica? Disse, né? Mas assim, ela, tu tem algo diferente, né? Assim, assim que eu olhei, né? Assim, chamou a atenção e eu fiquei olhando, eu disse, Deus, muito obrigado. Porque assim, como Pedro, né? Diante daquela fogueira, as pessoas diziam, tu és um dele, porque o teu falar denuncia. Que o nosso jeito, que o nosso falar possa denunciar, possa revelar que nós somos do Senhor Jesus, que nós podemos transformar, que nós podemos ser um agente transformador de pensamentos, né, errados. Muitas vezes, né, pessoas, né, que vê um assaltante e isso e aquilo, né, assim, e você poder, né, assim, simplesmente chegar com essa palavra que é a verdade, para transformar a vida. Eu vi o testemunho essa semana de um homem que entrou na igreja para matar, né, a esposa, e ao ouvir a palavra ali ministrada, ele se converteu e ele se arrependeu do que ele ia tentar fazer contra a vida, né, da sua esposa. E eu sei que é o feminicídio, eu não estou aqui aprovando não, viu? Em nome de Jesus, estou aprovando não. Estou dizendo o quanto essa palavra transforma, o quanto essa palavra liberta, né? Assim, porque Deus não nos chamou para matar ninguém, para tirar a vida de ninguém, seja de quem for, seja homem, seja mulher, né? Assim, seja o quem for. Nós não temos esse poder de tirar a vida de ninguém, né? E aí Deus diz assim, olhe, transforme. E esta palavra, né, que ele entrou na igreja para intentar contra a vida, né, ele foi alcançado por essa palavra que transformou a vida dele. Né? E o repórter estava dizendo, a gente passa tanta notícia, né, ruim, né, assim, mas ele se arrependeu, porque ele se converteu, porque essa palavra que é viva, que é eficaz. Quando você é capaz de transformar, de ser esse jeito transformador, sabe? Essa palavra mostra qual é a vontade boa e perfeita, agradável de Deus. Né? E a vontade de Deus não é que você mate ninguém, que você roube ninguém, que você destrua ninguém, que você... Né? Não, querido, mas você transforme. E muitas vezes a gente, né, entra nessa estatística, né? Merece também morrer, e isso e aquilo, né? E não transformamos, fazendo com que essa palavra seja conhecida e vidas sejam mudadas pelo poder dessa palavra. Mas não se molde,
Não se conforme, como em outras versões diz, não se conforme com este mundo, com esse século, com os pensamentos, com as convicções, mas transforme pela renovação da mente de alguém que conhece essa palavra, que conhece esse Deus que transforma. Tem tanta gente que muitas vezes está desesperado, né? Não tem, né, o comer, não tem, né, para onde ir. E aí a gente vai orar, né? Assim, até crentes mesmo, a gente vai orar, porque a gente conhece um Deus que Ele provê, que Ele cuida, que Ele sara, que Ele salva, que Ele liberta. Mas muitas vezes a gente, ao ouvir, a gente até mesmo, né? Tem jeito não pra tu. Tá difícil, né? Assim, não, querido, nós devemos transformar. Deus diz que eu não tenho que me moldar, eu não tenho que me aceitar esses padrões, mas Ele me ensina como eu devo me comportar. Sabe como eu devo me comportar? Transformando, sendo um agente transformador. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe conceda, né, um dia de excelência, que você, né, assim, não se conforme com, né, os padrões, né, deste mundo, mas que você, né, transforme, que você transforme. Aquela mulher na reportagem, né, ela mesmo, né, para alguns, né, que é isso? Pouco, né, R$10, né, que vai fazer diferença para eu acho que ela tinha uns 4 ou era 5 netos que estava ali, né, comendo, né, que mostrou na reportagem. E que vai fazer a diferença disso? Mas aquela mulher, ela mesmo também sendo uma catadora, né, chorando, estando numa situação tão bem difícil, ela disse: eu posso transformar de alguma forma. De alguma forma eu posso não mudar a vida completamente, mas eu posso. Que você seja esse agente, que muitas vezes alguém vai chegar para você e não vai estar pedindo só dinheiro, mas vai estar pedindo uma palavra. Quantas vezes a gente vê pessoas que até têm dinheiro, querido, até vivem uma cobertura, mas não tem a alegria, não tem a paz, né? E muitas vezes você está olhando e julgando: isso é motivo? Não tem motivo para estar assim, né? Tem gente que é tão, sabe, insensível, que vai para o hospital para ver que tem gente sofrendo e tal, tudinho. Qual é o motivo que tu tem? Tem um corpo bonito, tem uma casa bonita, tem um carro bonito, tem dinheiro no banco, mas não tem Jesus, querido. E aí não é feliz. Mas você vê alguém que às vezes não tem nada, né, materialmente, mas tem a alegria, tem a paz, tem a palavra que muda, que transforma vida, né, que diz assim: nossa, eu só estava precisando ouvir isso. Né, essa colega, né, do trabalho, né, assim, eu não dei dinheiro, eu dei a palavra de Deus. E ela disse: Adri, obrigada. Menina, como foi um bálsamo assim, poxa, chega, acalmou meu coração. Eu estava tão inquieta, eu estava tão, né, assim, desorientada. Mas sabe que essa palavra, né, assim, que você falou tão rápido, tão simples assim, poxa, trouxe uma paz. Que ela foi comer depois, que ela não estava nem querendo comer. Tamanha angústia que ela estava. Sabe, querido, talvez, né, você esteja aí, esteja dizendo: não, eu não tenho dinheiro para ajudar alguém, né, assim. Mas sabe que você pode transformar pela palavra de Deus. Ter aquela palavra que transforma, que liberta. Seja você isso que Deus deseja hoje, falando comigo e com você. Não se molde a esses padrões. Não se conforme com esses padrões, mas seja você esse agente transformador. Não importa quantas pessoas vão ouvir essa ministração, eu não estou me importando, né, quantos seguidores, eu não estou. Eu estou me importando é que Deus me chamou para ser um agente transformador. Aquele que pode ser um instrumento para transformar, né, para fazer algo.
E mesmo que esse mundo, né, assim, já esteja perdido, né, assim, os valores estão todos, né, eu continuo acreditando no que a palavra, no projeto de Deus, no que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus muito, muito abençoe, que você tenha um dia de excelência, que você continue sendo esse agente abençoador. Né? Se você não sabe, né, não se acha capaz para isso, né, assim, seja você. Eu não sei falar assim, mas eu vou pegar e vou dar para alguém essa palavra que está precisando ouvir, né? Assim, seja você, compartilha, vai lá no canal, pega essa palavra, envia para alguém que precisa simplesmente de uma palavra, não está precisando de um dinheiro, não está precisando, às vezes tem, querido, tem veste, tem casa, mas quer uma palavra. E às vezes eu né, me deparo com, às vezes, pessoas que simplesmente no dia a dia a gente passa. Eu só fiz assim, um cafuné na cabeça de alguém. A pessoa olhou para mim e fez, ai, que delícia. Né, assim, outro dia aqui eu cheguei e eu fui dar bom dia e né, assim, eu sei, né, que a gente não pode abraçar, mas eu tô já na terceira dose, já tô entrando, né? Tô esperando, né, o mês que vem para tomar a terceira dose, né? Assim, tem um distanciamento e tal, tudinho. Mas eu abracei, né, aquela pessoa e aquela pessoa disse, que abraço gostoso. Você não sabe o quanto eu estava precisando desse abraço. Eu disse, meu Deus, é um abraço. Eu não sabia nem que importância tinha, né, desse abraço. Às vezes é um abraço, é uma palavra, é alguém dizer assim, ó, eu estou orando por você. Né? E mesmo que você esteja numa situação que talvez você esteja dizendo, nossa, parece que não vai acontecer, mas quando você escuta, né, a palavra, ó, eu estou orando, Deus vai fazer, sabe, muda o dia, muda a história. Você, porque você tem uma casa, porque você tem uma comida, porque você tem um dinheiro, não quer dizer que você não mereça, né, assim, de alguém se importar com você, de alguém trazer essa palavra para você. Não, querido, porque existem pessoas que também, como aquela senhora, né, numa situação difícil, mas ela foi aquele agente abençoador. Mas eu não quero deixar essa palavra no sentido de material, de bens, que você acha que eu agora vou dar, ou ela está pedindo para os outros, ou para quem quer que seja. Não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você seja o agente abençoador. Que você seja aquele que pode transformar com a palavra, com a oração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ele diz que é dessa forma que a gente vai experimentar. Quando essa palavra é alcançada em nossas vidas, a gente pode experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Tenha um excelente dia e faz aí, né, ajuda que outras pessoas, mesmo que você não gostou dessa palavra, pastora, não era isso que eu queria ouvir, não. Você não queria ouvir isso, mas seja um agente abençoador para outras pessoas. Talvez você não queria ouvir isso, mas alguém está precisando dessa palavra. Alguém está precisando ouvir que Deus deseja que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele, que eu e você viva, né, desfrutando das bênçãos, do favor de Deus, do cuidado de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe, tá bom?